E amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para a nossa rápida palavra de hoje, eu quero ler capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, e o versículo de número 8, que diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Nós sabemos que em todos os níveis da sociedade, há sempre a expressão oral, a fala, a verbalização. E muitas vezes se pode ver, dependendo de quem conversa, uma linguagem chula, uma linguagem rasteira, uma linguagem boa, uma linguagem agradável, uma linguagem espiritual ou carnal. Há pessoas que dizem que quando a pessoa se expressa, seja a maneira que for, ele está aliviando tensões da sua alma, tensões do seu espírito. Porém, nós devemos ter cuidado como falamos. Na verdade, Tiago disse que aquele que consegue dominar a sua língua, ele se torna um varão perfeito. Isso não é fácil, porque a língua é um membro que Tiago, também falando sobre ela, ele disse que ela é carregada de peçonha mortal. Ela é como um fósforo, uma pequena chama que incendeia um bosque inteiro. Então vem o apóstolo Paulo aconselhando seu filho Tito, dizendo: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Não tem coisa que faz o diabo ficar mais envergonhado do que quando a nossa linguagem é uma linguagem segura, uma linguagem firme, uma linguagem irrepreensível e sadia. Nós sabemos que para falar, neste momento que eu estou aqui falando, é fração de segundo para que estas palavras que são geradas na nossa mente ou no nosso coração, como dizem alguns, ela possa chegar ao nosso aparelho fonador, passar pelos nossos lábios e ser então produzido através do som as palavras. Devemos ter muito cuidado. Muitas vezes é preciso que aquietemos essas palavras, primeiramente temperando-as, como disse Paulo em Colossenses, no capítulo de número 4 e versículo 6, diz: antes a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Então muitas vezes é preciso, assim como a mulher faz, primeiramente pega a comida e tempera, para depois cozinhá-la, é preciso também muitas vezes temperarmos as nossas palavras, para que elas sejam depois verbalizadas. Caso isso aconteça, certamente as nossas palavras farão mais bem do que mal. Porque muitas vezes nós estamos falando também uma palavra boa, e aquela palavra boa, ela não vai chegar tão boa no coração de alguém. Muitas vezes que você está querendo até aconselhar ou ensinar, e não chega tão bem como nós ou você esperava que chegasse. Mas podemos notar uma coisa: quando nós estamos falando com Deus, geralmente nós falamos palavras doces, palavras amáveis, palavras boas, seja de louvor, de gratidão ou de intercessão. Mas muitas vezes quando nos dirigimos ao nosso próximo, que é a maneira de nos identificar, o nosso semelhante conosco, através da fala, porque é muito difícil você conversar com um cachorro, com um gato ou com um animalzinho, ele não vai te entender. Mas quando nós falamos, nós nos identificamos com o ser humano. Mas muitas vezes, quando abrimos a caixa de ferramenta, pegamos armamento pesado para nos dirigir ao nosso semelhante. E eu não estou dizendo que é você, não, todos nós devemos ter esse cuidado. Uns mais, outros menos, uns são mais pacíficos, outros mais agitados. Então Paulo, ele está nos aconselhando sobre a nossa linguagem. Primeiro, uma linguagem sã e irrepreensível, principalmente como cristãos,
Não devemos, de forma alguma, usar palavras que sejam palavras de baixo calão, palavras torpes, palavras insanas, mas palavras sadias, palavras que curam e palavras que sejam curadas. Um sábio disse que palavras são como pedras. Você pode usá-las para construir um caminho, construir uma ponte, ou você pode usá-las para atirar em alguém. Depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.